Já estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e isso acontece diariamente de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. É o Hora Geral, ao vivo para você. Aqui no Hora Geral você desperta sempre para um novo dia e, lógico, a maioria quer despertar sabendo das notícias para ficar bem atualizado. É para isso que existe o Hora Geral, abrindo a programação da Santa Cecília TV. Nós estamos numa segunda-feira, hoje dia 16 de maio de 2016. Hoje é comemorado o Dia do Gari. O Dia do Gari que tem um destaque importante, porque ele cuida da limpeza. O Gari é algo, é uma pessoa, é uma atividade, né, que merece ser reverenciada e reconhecida pela população. Por exemplo, se você estiver andando ou de carro ou de bicicleta, você vê um gari, por que não? Bom dia, gari! Eu tenho a certeza que você vai ser respondido, tá bom? Temos várias formas de você participar. Temos o site estoucomvocê.com.br e no site tem um link que você pode assistir ao vivo. Temos o e-mail que é o horageral@estoucomvocê.com.br. Temos o telefone que é o 3041-6777. Temos o WhatsApp que é o 981387000. Várias formas de você participar. Para mim, não adiantaria nada fazer um programa se não tivesse a interatividade do meu público telespectador. Por isso, quero que você participe sempre do Hora Geral, tá certo? Que já está ao vivo e você já pode ligar e participar. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, uma notícia que não vai agradar os inúmeros fãs deste cantor que nos deixou na noite de ontem. O cantor Calbi Peixoto. Ele morreu aos 85 anos na noite de ontem por volta das 23h50. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, no Itaim Bibi. A morte foi confirmada na madrugada desta segunda-feira pela assessoria de imprensa de Calbi. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a causa da morte foi uma pneumonia. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo e o enterro vai ocorrer hoje, às 16h30, no cemitério Congonhas. Calbi estava internado desde o dia 9 de maio e Calbi Peixoto é uma figura que todos nós aprendemos a gostar pela sua imponência vocal, pela sua presença no palco, e nós temos um clipe que eu acho que merece até, eu não sei se a produção selecionou algum clipe que ele canta, só para que nós possamos prestar uma última homenagem ao Calbi Peixoto, né? Pela imagem que eu estou vendo, é o término de uma das suas apresentações. Ah, tem aí, deixa eu ouvir um pouquinho o Calbi. Com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe. Saudades ele irá deixar, mas as suas composições serão eternizadas. Acabamos de noticiar o falecimento de Calbi Peixoto na noite deste domingo e foi oficializado pela sua assessoria nesta madrugada de segunda-feira, né? Calbi que tinha uma voz, um jeito de cantar, uma particularidade, né, só sua e muito querido por vários fãs e também artistas. Bom, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial aos meus amigos de Cubatão, né? O Hora Geral está fazendo uma série de reportagens cobrindo várias cidades da região metropolitana e na última sexta-feira eu não deixei de passar lá no Senadinho, na cidade de Cubatão, com a minha amiga Lourdes. Quem é de Cubatão sabe o que eu estou falando. Ali na Praça Princesa Isabel tem o Senadinho. E aí a minha amiga Lourdes e o seu marido Manuel, né? A minha amiga Lourdes faz uma carne assada. Aí você está falando assim, Douglas, logo cedo você está falando de comida? Não, só para explicar, né? A minha amiga Lourdes, o filho dela, Carlinhos, enfim, os nossos amigos da cidade de Cubatão. Eu dei uma passada por lá, levar um beijo para minha amiga Lourdes. São figuras queridas, né? Que acompanham o Hora Geral.
e nós temos uma amizade muito forte. E hoje em dia, o que é gostoso também é a gente poder estar sempre junto com a população, junto com essas pessoas que faz parte do seu dia a dia, né? Um beijo, minha amiga Lourdes, obrigado pelo carinho e pela recepção, como sempre, na cidade de Cubatão. E na noite de sexta-feira, na Câmara de Santos, teve uma sessão solene para a entrega da medalha Brás Cubas, né? Que é a maior honraria da cidade de Santos, que foi oferecida à juíza desembargadora do trabalho, Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi. Na realidade, esse título ele teve como autor o saudoso Marcos de Rossi, né? E depois do seu falecimento, que ocorreu em agosto do ano passado, a mesa diretora da Câmara fez uma solicitação para que eu fizesse a entrega dessa medalha Brás Cubas, e isso ocorreu na noite de sexta-feira. Por isso que eu estou dividindo com o meu público telespectador, ali na mesa, o presidente da Câmara, Manuel Constantino, também o promotor Otávio Borba, ele que faz parte da assessoria do gabinete do prefeito, estava representando o prefeito, também o presidente da OAB de Cubatão, meu amigo Izzy, enfim, e várias autoridades estavam presentes nessa aí, homenageada, a minha amiga Silvia Regina Pondé Devonaldi, na noite de sexta-feira. Uma sessão concorrida, muitas autoridades, e eu queria dividir com o meu público telespectador e ao mesmo tempo informar quando existem as sessões solenes na Câmara de Santos, assim como as sessões, elas são abertas ao público. Não é porque vamos homenagear uma figura A ou figura B que o público está fora, não pode entrar. Não, a Câmara de Santos é a casa do povo. Então, sempre quando tiver um evento desse, você pode ficar à vontade e participar, até porque é divulgado. E olha, essa foto para mim é uma foto emblemática. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Eu tive a grata satisfação de no sábado apresentar um dos shows. Eu tenho o hábito, né, de apresentar vários shows, faz parte da minha profissão como radialista e apresentador, mas eu tive a oportunidade de apresentar o show de duas feras da música popular brasileira que estavam completando 50 anos e no melhor de suas carreiras. Sabe quem? Ivan Lins e Toquinho. E é lógico que eu não poderia deixar de tirar uma foto. Olha, o Ivan Lins é o que está no meio, o Toquinho é o que está na direita, né? Duas figuras humildes, artistas renomados, foram aplaudidos várias vezes, né? E essa é uma foto que a gente pôde tirar bem ao lado do palco, né? Do Toquinho, quando ele estava se apresentando. E é legal porque quem trouxe o show foi o pai e filho, né? O Carlos Valente e o Sandro Valente, sempre trazendo grandes nomes da música popular brasileira para a nossa cidade de Santos. E eu pude até conhecer algumas pessoas que vieram, inclusive, de São Paulo para assistir shows aqui em Santos. Isso é bom, né? Antigamente a gente ia para São Paulo para assistir, agora o inverso é que está acontecendo, né? Legal. E também um outro evento foi inaugurado no sábado na cidade de Bertioga, só para que você tenha uma ideia como Hora Geral está percorrendo as cidades da Baixada Santista. No último sábado, na cidade de Bertioga, foi inaugurado um escritório suprapartidário, né, que envolve vários partidos, inclusive o Democratas, na cidade de Bertioga. Uma festa belíssima, grandes expressões do Democratas da nossa região metropolitana e também do estado de São Paulo estavam ali presentes, né? Estava lá o Paulo Ferreira, que é o coordenador regional do Democratas, isso é antes da inauguração, né? Teve o encerramento do laço, né? Um local agradável na cidade de Bertioga. Foi no final da tarde de sábado, né? A gente pôde conversar com vários amigos da cidade de Bertioga, uma das cidades que vem se destacando no crescimento e na qualidade de vida, tendo à frente o nosso amigo, o Mauro Orlandini, o prefeito de Bertioga, esse é o Soares, vereador da cidade do Guarujá. Aí está o Moisés Fernandes, que é do Democrata de Santos, também o França, que é faz parte da executiva do Democratas de Santos, né? Várias figuras estavam, ainda é finalzinho da tarde, está um pouco claro. Você vai ver que nas próximas fotos, é o Toninho, meu amigo Toninho Rodrigues, ele que está sendo escolhido, né, na cidade de Bertioga como pré-candidato
pré-candidato a prefeito. Não estamos em período eleitoral, então a gente fala pré. É um nome forte, mostrou força política, né? E um grande número de pessoas. Ó, Rafael Redó, do Democratas de Mongaguá, também, junto com a Cíntia Arbex, que é aqui de Santos. Esse é o Paulo Ferreira, que está ali gesticulando, de óculos, coordenador regional. E o França, que era executiva municipal ali, ó. O Estevão Galvão, deputado estadual, também tem o Toninho Rodrigues, tem a Beth Consolo, que é vereadora na cidade de Bertioga, o Emichedi, deputado estadual também, enfim. Foi uma noite concorridíssima na cidade de Bertioga, no sábado, nesta festa de lançamento do escritório suprapartidário, que é cabeçado pelo Democratas. Tá vendo ali, ó, o prefeito Mauro Orlandini ao lado do deputado Estevão Galvão, do Toninho Rodrigues e várias outras, ó, Miranda, a Beth Consolo. Foi uma grande de uma festa na cidade de Bertioga. Isso prova a movimentação em prol da política. E o Democratas é um partido que vem crescendo e mostrando já há anos a sua independência com relação a vários governos, né? Apenas para citar, o deputado Estevão Galvão, que é deputado estadual, líder do Democratas na Assembleia, foi quem iniciou a abertura da CPI da merenda na Assembleia e que foi, lógico, aprovado pela maioria dos deputados. Isso daí é um programa especial que nós fizemos em Bertioga, com a apresentação do Tonico Barbosa, que em breve o telespectador do Hora Geral vai conhecer um pouco mais. Nós estamos trabalhando, o Hora Geral, ele é geral, ele cobre todas as cidades da região metropolitana e você está aí com as imagens das dependências desse comitê suprapartidário encabeçado pelo Democratas na cidade de Bertioga, aqui na região metropolitana da Baixada Santista, tá certo? Um abraço especial ao meu amigo Toninho Rodrigues e também um abraço especial ao prefeito Mauro Orlandini de Bertioga, que preside o CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Não tem outra alternativa a não ser o trabalho para a gente fazer essa região crescer de uma forma positiva para todos nós. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira ao vivo aqui no Hora Geral. Vamos lá, girando! Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Procuradoria não é poder absoluto, diz novo ministro. Déficit nas contas públicas pode superar 120 bilhões. Essas são as manchetes da Folha de São Paulo. Deixa eu arrumar aqui essa parte de baixo da Folha de São Paulo. Que multidão é essa, hein? O que houve? Ah, lógico. Daí é uma manifestação, né, que aconteceu. Essa manifestação trazendo um grande número de pessoas. Eu tô vendo aqui, pelo jeito, é a foto da Dilma ali, né? Deu para perceber que é a foto da Dilma. Olha só, Rua Ocupada, ato a favor de Dilma e contra o governo Temer na Rua da Consolação. À noite houve panelaço durante a entrevista do presidente interino ao Fantástico. Ele concedeu uma entrevista na Globo ontem, o presidente, o interino Michel Temer. Você assistiu? Você assistiu? Michel Temer, presidente interino da República, ontem no Fantástico. Cadê o Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: contra-ajustes, sindicalistas e Fiesp pressionam Temer. É óbvio, né? Por mais que ele esteja interino, porque a presidente Dilma foi afastada, recai sobre as costas e a responsabilidade do vice-presidente da República e hoje interino, Michel Temer, uma grande responsabilidade de temas que até então era, não digo deixado de lado, mas não tinha uma atenção tão direta e objetiva como deveria ter em qualquer governo sério. Esse é um posicionamento meu como jornalista. É bom deixar bem claro. Nós estamos num momento de um Estado democrático de direito. Eu deixo aqui os telefones para que o telespectador possa ligar e também opinar a respeito do momento, mas não podemos ficar à margem, ou seja, de lado, só observando. Nós precisamos participar. E a participação da população
teve um resultado importante com relação a esse impeachment. Nós vimos as manifestações nos principais ou em todos os estados da nação e também nas cidades, que não foi diferente aqui na nossa Baixada Santista. Por isso nós temos que continuar participando ativamente. Presidente diz não ter medo de se tornar impopular. Deixa eu ver essa parte de baixo. Olha, é o São Paulo, é isso? Olha lá. Jovem São Paulo vence na estreia. Que foto é essa ali embaixo, hein? Olha só. Improvisação. Sem água, luz e remédios, assistência é precária. Descaso e morte marcam hospitais da Venezuela. Bom, a Venezuela, que é um país muito simpático aos nossos, às nossas principais lideranças, né, que recentemente estavam no governo. Essa é uma análise, olha lá. O sistema público de saúde venezuelano se aproxima ao colapso. Luvas sumiram dos hospitais, não há água para lavar mesas de cirurgia e o número de mortos entre bebês com menos de um mês aumentou mais de 100 vezes. Essa é a preocupação com relação à Venezuela. Jornais locais, Jornal Tribuna, trazendo como destaque a seguinte manchete no Hora Geral. Vitória africana nos 10 quilômetros da Tribuna FM. Deixa eu ver aqui a parte de baixo, mostrando ali os africanos, olha lá, que foram os grandes campeões na manhã de ontem, nos 10 quilômetros da Tribuna FM. Cadê o Diário do Litoral? O Diário do Litoral trazendo como destaque: santistas querem mudanças. Olha lá. Santistas querem mudança. Essa é a primeira página do Diário do Litoral. Temos ali o prefeito de Santos, a ex-prefeita de Santos, o Marcelo Del Bosco, o Banha e também o Evaldo Stanislau. Levantamento encomendado pelo Diário aponta que, se o pleito fosse hoje, a maioria dos eleitores deseja uma nova gestão. Já os números para o possível prefeito colocam Paulo Alexandre à frente, mas mostram também que eleições podem ir para o segundo turno. Esse é um levantamento do momento e é óbvio que quem pode definir, só tem uma pessoa que pode definir, é o eleitor. É o eleitor que vai avaliar nas cidades, vamos trazer um pouco essa discussão para cá, vai avaliar como que está a administração dos prefeitos na região metropolitana para saber se eles merecem continuar ou não. Alguns prefeitos não têm condição de se reeleger, outros sim. Por isso que é importante a participação da população. Está vendo ali a grande movimentação? Cerca de 10 mil manifestantes, segundo os organizadores, fizeram atos pró-Dilma e contra o presidente interino Michel Temer no domingo. Temos o Jornal da Orla, olha, Hora de Temer, é o que destaca a primeira página do Jornal da Orla. Com forte apoio no Congresso, mas sem a confiança da maioria expressiva do eleitorado. Michel Temer assume como presidente interino e prega um governo de salvação nacional. Ele promete reformas, mas garante que não vai mexer em direitos adquiridos, nem cortar programas sociais. Temos a parte de baixo, deixa eu mudar aqui, ó, a parte de baixo do Jornal da Orla, que fala sobre arte inspiradora, combate ao cyberbullying, também a causa Wine, a entrevista do Jornal da Orla na TV, que é comandada pelo Edson Carpentieri, vai entrevistar nessa semana o nosso amigo Fernando Chagas, que está sempre aqui no Hora Geral. Temos o Boc News, que traz na primeira página novos rumos, na seção de política, e aí a transição do governo Dilma para Michel Temer influencia o país que vive uma das piores crises econômicas e políticas da sua história. Também a parte de baixo do jornal Boc News fala um pouco de cinema, exposição e dança, né? E tem o Expresso Popular. Expresso trazendo empregos e concursos, 3.622 vagas para correr atrás. Temos ali, ó, Timão esbarra na marra do Grêmio e amarga o 0-0 na Arena. Assassino da peruca. Dentista é acusado de matar 3 donos de clínica americana. Olha a parte ali deixa eu arrumar essa parte de baixo ali, ó. Mendigata quer ficar pelada de novo. É o que fala aqui a primeira página do Expresso Popular. Novinho garante a vitória do tricolor.
E essas são as manchetes do Expresso Popular aqui no Hora Geral. Vamos continuar com informação nesta manhã de segunda-feira, vamos lá? Velocidade no trânsito causa a morte de um motorista por volta das 9h30 de ontem no Boqueirão, em Santos. A colisão de 2 veículos ocorreu no cruzamento da Alexandre Herculano com Armando Salles de Oliveira. A vítima conduzia um veículo de pequeno porte da marca Palio pela rua Armando Salles de Oliveira. Segundo informações, no cruzamento da via, teve o carro atingido por uma caminhonete Mitsubishi. O condutor vinha em alta velocidade. A condutora morreu no local. Foi uma vítima fatal na noite de ontem. O atendimento móvel do SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil aguardava a realização da perícia. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Isso aconteceu ontem às 9h30, às 21h30, aqui no bairro do Boqueirão. É impressionante como a gente ainda encontra motoristas que acham que circular em alta velocidade no trânsito urbano não vai causar nenhum acidente. Por isso que é importante respeitar a sinalização. E nesse acidente, uma vítima fatal. Essa é a notícia triste. Acidente na madrugada de domingo na Avenida Angelina Prete, em São Vicente. Segundo a Prefeitura da cidade, uma jovem de 16 anos está em estado grave. Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste da avenida. Isso por volta das 4h30 da manhã. As 5 pessoas feridas estavam dentro do carro e foram levadas para o Hospital Municipal de São Vicente. Mais uma informação? Flagrante de tráfico de drogas na cidade de Cubatão. Júlio César Couto Ribeiro, de 32 anos, foi abordado por policiais civis na última sexta-feira na Avenida Plínio de Queiroz, na cidade de Cubatão, com 230 pedras de crack, 83 pinos de cocaína e 12 porções de maconha, além de uma pequena quantia em dinheiro, anotações sobre o tráfico de material para a embalagem do entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à sede da Delegacia de Investigações Gerais em Santos, responsável pelo caso, e o rapaz foi preso por tráfico de drogas e foi levado à cadeia anexa do 5º Distrito Policial da cidade. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Vamos lá! Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5 sem pontos de lentidão. Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Atenção, atenção, as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes que ligam a capital paulista ao litoral de São Paulo terão interdições entre segunda, hoje e sexta, dia 20, para obras. Vamos às balsas? Santos Guarujá no momento com 5 embarcações, Guarujá Bertioga com 1 e São Sebastião Ilhabela com 3 embarcações. O rodízio é para veículos com placas finais 1 e 2 que estão proibidos de circular no centro expandido da capital. Douglas, como será a previsão do tempo? Porque nessa manhã caiu uma chuvinha com noroeste também. Bom, vamos saber agora. Segunda-feira de sol com muitas chuvas e pancadas mais fortes à tarde. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 20 e a máxima de 30 graus, apesar de estarmos no outono. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esportes. Vamos lá? O Jabaquara Atlético Clube perde para o Mauaense no sábado em Mauá por 1-0 e segue sem vencer, puxa vida, no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O próximo compromisso, o Leão enfrenta o União Mogi, também fora de casa, no sábado às 15 horas. Já na Portuguesa Santista, tudo ocorre bem. Em grande estilo, o meia Jean Cheira voltou a jogar uma partida de futebol na noite de sexta-feira contra o Esporte Clube São Bernardo. Jean entrou no segundo tempo da partida e fez o gol de empate em vitória por 2-1 em cobrança de falta. A próxima rodada da Briosa é contra o Atlético Mogi, sexta-feira em Orico Mursa. Bom, já está aqui no estúdio o pastor Evandro. Tudo bem, pastor? Tudo bom. Bom recebê-lo aqui. Eu já o conheço. Quando eu anunciei, falei que alguns telespectadores também, porque o senhor é um pastor conhecido,
é uma figura respeitada, eu digo na nossa região, apesar da Igreja Cristã da Família estar localizada em Santos, mas eu acho importante porque o pastor, ele sempre está também fazendo uma atuação itinerante. Por exemplo, ele às vezes vai numa outra igreja, ele acaba dando a palavra, ele está num evento, então a palavra que o pastor, lógico, ele acaba sempre ministrando, acaba impactando e a gente não esquece da figura, como é o caso do pastor Evandro, vocês vão conhecer, uma figura serena, que conhece muito bem a palavra e comanda a Igreja Cristã da Família. Pastor, onde é que fica a Igreja Cristã da Família para os nossos telespectadores tentar localizar? A Igreja Cristã da Família fica no Canal 5, na Avenida Almirante Cochrane, número 93, ali no bairro do Imbaré. Tem uma casa ali, né? Isso mesmo. É uma casa. Já está há quantos anos lá, pastor? Nós estamos lá há 16 anos. 16 anos. 16 anos naquele local e em Santos nós estamos há 22 anos. Né? E existe uma ideia de montar uma outra igreja aqui na Baixada? Existem planos, pastor, de uma expansão da Cristã da Família? Sim, a nossa igreja ela funciona com grupos caseiros, grupos familiares. Né? Então, na região de Santos, aqui no nosso município, esses grupos já são atendidos pela própria igreja. Mas nós temos grupos familiares na região de São Vicente e na Praia Grande. Então, ótimo. Se isso acontecer, vai acontecer de uma forma natural. Esses grupos familiares crescendo, eles podem vir um dia a se tornar uma igreja. Pastor, é um tema assim, um pouco polêmico, o meu telespectador vai entender. É notório o crescimento das igrejas evangélicas. E no meu modo de entender, eu acho que é a linguagem que o pastor usa para poder explicar melhor a palavra de Deus, trazendo sempre exemplos atuais. Eu vejo pastores como Silas Marafraia, como o Silmar Coelho, são os que passam pela minha cabeça agora, o Caio Fábio, por exemplo, ou seja, figuras que conhecem a palavra, assim como o pastor Evandro, mas acabam sempre dando uma conotação mais popular, até para poder ser entendido para aquelas pessoas que buscam Deus, buscam a palavra, buscam trazer a família para a igreja. A senhora acredita que essa é uma linguagem correta para atrair um grande número de pessoas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento difícil da família em todo o mundo? Sim, a palavra ela costuma ser sempre uma palavra prática, para atingir a necessidade das pessoas, aquilo que hoje as pessoas estão vivendo como problema, necessidades, suas crises. Então, nós falamos sobre a palavra de Deus e sempre aplicamos a palavra de Deus aquilo que acontece no dia a dia com as pessoas, né? Sempre tentamos contemporizar a palavra de Deus com o que tem acontecido nas famílias. Sim. Porque a palavra de Deus ela é atual, mesmo tendo sido escrita em várias épocas e há mais de 2000 anos, você vê que ela é atual, os temas da palavra de Deus são atuais, ela fala dos problemas, das necessidades, das crises que as pessoas têm vivido nos dias de hoje. Agora, pastor Evandro, ou seja, a fé, que no meu entendimento, me corrija por favor, a fé, para mim, ela é individual e depende da maneira como que você respeita a palavra de Deus e como você respeita o próximo, né? A fé, hoje, ela está sendo muito mais procurada nas igrejas pela a forma que nós estamos vendo os telejornais, vendo as notícias, ou seja, parece que as pessoas elas estão sem nenhum foco, nenhum exemplo. E Deus é o nosso exemplo maior. E essas pessoas, às vezes, acham que não precisam na igreja, que o fato de eu respeito Deus, eu tenho fé em Deus, e acham que isso é tudo. O que falar para essas pessoas, pastor? Veja, a sua primeira frase, sua primeira parte falando das pessoas hoje estarem procurando a Deus, sim, né? Nós vemos que nos dias de hoje, principalmente o momento que o Brasil passa de crise, tem feito muitas pessoas procurarem a Deus, né? Isso acontece, não tem como. Você percebe na frequência dos cultos, realmente, as pessoas, quando passam por problemas, por dificuldade, seja em qualquer área, enfermidade, um problema de relacionamento, um problema na família, que são os mais frequentes, mas também problemas financeiros, elas acabam indo buscar a Deus. Então, nesse momento, elas se voltam para Deus. Nesse momento, elas lembram que elas precisam de Deus nas suas vidas, que Deus
pode mudar as suas vidas, que Deus pode trazer alívio para as suas almas, né? Como diz a própria palavra de Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então isso é uma verdade, as pessoas encontram alívio em Deus. Pastor, qual a atividade que a Cristã da Família desenvolve? Só nos cultos semanais ou tem alguma outra atividade externa? Ou seja, tentando evangelizar ou atendendo algum grupo de famílias ou alguma outra atividade para que o telespectador possa conhecer um pouco mais, além do convite que no final do programa o pastor vai fazer para quem não conhece a Cristã da Família e conhecer? Ok. A Igreja Cristã da Família, ela tem um trabalho social hoje que nós chamamos de sopão. Então, um grupo da igreja se prepara alguns sábados do mês para levar alimento para os necessitados aqui da cidade, né? Eles fazem isso, a intenção não é só levar o alimento, mas o alimento ele serve como uma forma de poder se aproximar dessas pessoas que são muitas delas moradores de rua, pessoas carentes, e com essa ação social nós podemos nos aproximar deles, criar um relacionamento, um contato, e algumas dessas pessoas, nós fazemos uma triagem, e algumas dessas pessoas que são atendidas nesse trabalho sopão, elas são encaminhadas para casas de recuperação. Então nós temos assim um histórico de várias pessoas que já foram retiradas das ruas, né, e foram para casas de recuperação, as que conseguem ficar, porque isso é um trabalho muito difícil, né? Alguns vão para a casa de recuperação e acabam não ficando, mas aqueles que ficam o tempo necessário, que normalmente são 9 meses, essas pessoas acabam se recuperando, acabam voltando para suas famílias nas suas cidades, ou Sim. acabam ficando mesmo aqui em Santos. Pastor, uma pergunta que eu tenho certeza que vai mexer com o nosso telespectador e ele pode fazer perguntas pelo 3041-6777. Eu vejo uma vulnerabilidade hoje na família. Ontem nós comemoramos o Dia Internacional da Família, exatamente. E é óbvio que a família, eu até usei uma frase que é antiga, a família é a base de tudo. Porque se você tem uma família alicerçada, uma família unida, é muito mais fácil os filhos crescerem e não se desviarem. E principalmente se essa família tiver ali fixada como uma base em cima da palavra de Deus. Esse é o meu entendimento. Mas eu vejo muito fácil, casa hoje, briga na primeira vez, se separa. Aí tem o filho fica com o pai ou fica com a mãe, aí o filho acaba sendo uma moeda de troca, né? Essa criança acaba nascendo com problemas psicológicos porque teve uma infância conturbada. Muitas vezes a gente vê que são os pais que acabam cuidando dos netos porque os filhos se separam, enfim, famílias destruídas, e não são poucas, Não. né? Aonde que a palavra de Deus, aonde que a Igreja Cristã da Família, aonde que o pastor Evandro Paranhos procura levar sempre uma palavra para reconstituir a família? Tá. Esse é o trabalho da igreja, acho que é um dos principais trabalhos da igreja. O nome já diz, Isso, Cristã da Família. Igreja Cristã da Família. Restaurar as famílias, restaurar casamentos. É óbvio que nós não conseguimos restaurar todas as famílias, mas nós fazemos o nosso trabalho, né, com perseverança, com determinação. Então, muitas famílias são recuperadas, são restauradas. E é justamente isso o que tem acontecido. Nós tentamos mostrar para as famílias o mal que eles estão, no caso de casais que estão se separando, o mal que eles vão trazer para os seus filhos. Eu lembro que uma vez, acho que você pode ouvir alguns dados que eu falei, alguns dados estatísticos sobre pesquisas que foram feitas até nos Estados Unidos. Houve um culto que eu falei sobre família. Sim. E eu especifiquei o lado do pai, né? Falei sobre o compromisso do pai, o peso do pai dentro de um lar. E numa dessas pesquisas que mostravam membros de gangues nos Estados Unidos, eles fizeram uma abordagem com todos esses membros de gangues e muitos vieram de lares destruídos, diversos tipos de crimes que eles cometeram, abuso de drogas, mas o interessante é que todos eles tinham algo em comum. Era a falta da presença do pai na sua infância. A referência do chefe da família. O chefe da família não está presente, então aquilo todos eles demonstravam
esse problema na sua infância, esse problema que eles tiveram na sua formação familiar. E é óbvio, alguém que não teve um pai na infância, isso não quer dizer que ele vai se tornar um marginal, sim, que ele vai cometer crimes ou que ele vai cometer suicídio. Mas essas pesquisas mostram que jovens que não tiveram pai na infância, ele tem 5 vezes mais chances de cometer um suicídio. Ele tem 20 vezes mais chances de se tornar um drogado e participar de uma gangue, de uma quadrilha e entrar para o crime. E isso pela falta da presença do pai na família. E numa dessas palestras que eu pude fazer, num dos cultos, havia um casal que eles estavam se separando. Eles foram num culto assistir a palavra e eles já tinham um filhinho pequeno de 1 ano e eles estavam para se separar. E naquele culto, quando eles ouviram isso, ouviram as consequências, a possibilidade, a grande chance que as crianças têm de entrar num caminho errado, eles tomaram uma decisão ali, e de não se separarem e de tentar salvar o casamento. Eles estão conosco até hoje, graças Amém. A Deus. Então isso já é uma grande alegria, ver o que a palavra de Deus pode transformar uma pessoa, pode restaurar um casamento, pode salvar uma família. E crianças que poderiam se tornar marginais têm toda a chance de se tornar bons cidadãos e principalmente bons cristãos. Essa é uma preocupação da sociedade. Eu tenho um filho de 19 e tenho uma menina de 15 anos. E eu me lembro, como eles crescem rápido, de muitas festas que tinham na época da escola, quando eles tinham 7, 8 anos. E era natural, pastor, que alguns desses amiguinhos iam brincar na casa de outros amiguinhos e vice-versa, né? E eu via muitos relatos, né? E de crianças que falaram assim, hoje eu não posso ir na sua casa porque eu vou ficar com o meu pai, porque final de semana eu tenho que ficar com meu pai, durante a semana com a minha mãe. E eu observei um dos diálogos, né, da minha filha, por quê? Eu falei assim, porque meus pais estão separados. E a criança começou a chorar, né? Ou seja, era nítido que, nesse caso, a criança ela se sentia perdida. E quando a gente fala da família, tem os filhos, que é o resultado principal da família. Correto. E eu acredito, sim, não resta dúvida, que através da palavra essa retomada, essa consciência é fundamental. Porque nós vimos a questão de alguns anos que hoje é muito fácil você se divorciar, basta procurar um cartório, em meia hora você tem aí o divórcio ou a solicitação do divórcio. Então acaba tendo uma banalização do relacionamento, sim, né? Ou seja, do casal. Do casamento. Algo que é tão sonhado, né, pastor? É verdade. Na hora, poxa, quero conhecer uma mulher, a mulher quer conhecer um homem, constituir uma família, e quando chega no ápice do casamento e depois isso é muito destruído. O senhor acredita numa retomada hoje da consciência dessas famílias quando procuram a igreja, quando conhecem um pouco a palavra? Sim, isso acontece com frequência. Né? Pessoas que estão... E normalmente é justamente isso, pessoas que quando começam a ter problemas no seu relacionamento, problemas no seu casamento, graças a Deus, muitas delas têm procurado as igrejas para salvar, pedir socorro, né? Pedir ajuda, o que pode ser feito. Então esse é o momento que nós sentamos com os casais, orientamos os casais, oramos com os casais, ensinamos para esses casais os princípios da palavra de Deus, as consequências de destruir o casamento, ensinamos para eles o que é perdão, o que é renúncia, né? O que é o verdadeiro amor. As pessoas hoje em dia têm uma noção errada do que é o amor, né? As pessoas acham que o amor é voltado só para o lado da paixão, para o lado do carinho, sexo, do afeto. do carinho, não é? E se esquecem que o Verdade. verdadeiro amor, ele é uma decisão, né? Eu costumo sempre isso dizer, eu decidir amar, eu posso decidir perdoar, né? Porque a paixão num relacionamento, ela acontece no início desse relacionamento. Depois, o que vai restar é o amor verdadeiro, é o respeito, e isso que leva um casal a envelhecer junto, né? Outro dia eu postei, há um ano eu postei, quando minha esposa fez aniversário, eu postei, fazendo uma homenagem para ela, que eu decidi envelhecer com ela. E infelizmente os casais hoje não estão pensando nisso mais, perdeu-se essa alegria esse de comprometimento, querer, né? E nós corremos o risco, nós vamos ver a consequência disso no futuro. Muitas pessoas terminando suas vidas sozinhas. Exato. As pessoas não estão pensando nisso hoje, porque hoje elas não estão preocupadas, então elas mudam de relacionamento como mudam de roupa.
mas vai chegar um dia que elas vão sentir falta de um companheiro, né? De uma companheira do seu lado, Lógico. alguém com quem ela vai poder ter a sua vida, compartilhar dos seus problemas, das suas alegrias, né? E terminarem a vida juntos, envelhecerem juntos. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Pastor, eu tenho algumas perguntas, mas vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas, até para dar prioridade ao nosso telespectador, depois tem um outro dado que eu quero passar para o senhor. Tem a primeira pergunta, que é do Salvador Dias Figueiredo, do Boqueirão. Por que os jovens já não querem comprar carro nem casa própria? É interessante, não tem essa preocupação, né? Sim. Por que o senhor acha que essa preocupação com o jovem, de talvez de pensar no futuro, acredito que essa foi mais a ideia do nosso telespectador. Certo. O senhor acha que hoje os jovens, eles querem viver mais o momento e não se preocupam com o futuro? Pode ser. Essa pergunta é interessante. Por que ele não quer comprar carro? Os jovens não querem comprar carro ou casa própria? Eu penso que hoje é pela própria dificuldade financeira. Nos dias de hoje, a dificuldade de poder, o acesso que nós temos ao financiamento está cada vez mais difícil, né? Então eu imagino que pode ser por isso também. Seria um dos motivos. O principal. Né? E também porque ele como no caso alguns não estão pensando em casamento hoje, né? Não tem essa necessidade, não pensam num relacionamento estável, então eles não estão preocupados, talvez, em comprar sua casa própria. Mais uma pergunta pelo 3041-6777 aqui no Hora Geral. A pergunta que vem é da Cleia Lopes, do Marapé. Ótimo. Qual é o papel da família na sociedade? Okay. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Veja bem, a família, ela é a primeira instituição que Deus criou. E a família é o local onde o indivíduo vai crescer, onde ele vai aprender as coisas, vai aprender o amor, vai aprender o respeito ao próximo, é o lugar onde ele vai aprender os bons princípios e os valores para que ele possa se tornar um bom cidadão. Se na família ele já encontra problemas, nos relacionamentos dos pais, numa educação totalmente errada, onde se ensinam coisas que não deveriam se ensinar para crianças, onde os pais são permissivos, isso já vai fazer com que ele cresça com a sua personalidade já transtornada, danificada. Então, a família ela tem um papel fundamental de formar as pessoas para o mundo, né? E para que essas pessoas elas possam ser bons cidadãos, elas possam contribuir para a sociedade. Mais uma pergunta pelo 3041-6777, aqui no Hora Geral. A próxima pergunta é do Uriel Vilas Boas, do Campo Grande. A igreja da família pode ser identificada por qual ramo da igreja? Batista, presbiteriana ou pentecostal? A igreja, nós costumamos dizer que a igreja cristã da família é uma igreja cristã, uma igreja pentecostal equilibrada, né? Então nós cremos nos dons do Espírito Santo, mas somos uma igreja muito voltada para a palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus e principalmente para as famílias. Mais uma pergunta, que depois eu tenho outro tema que eu quero conversar com o pastor Evandro. Vamos a mais uma pergunta e agradecer a participação dos telespectadores pelo 3041-6777. O Leonardo Cavalcante, de Laranjeiras, em Itanhaém, Litoral Sul. Como manter a confiança mútua diariamente? Ok, eu penso que essa pergunta é voltada para o casamento, para o relacionamento. É verdade. Como você mantém a confiança? Falando a verdade. Nós não somos perfeitos. As pessoas elas têm falhas. E num casamento, no relacionamento, quando você abre o seu coração, quando você fala dos seus problemas, quando você fala das suas falhas para o seu cônjuge e pede ajuda para ele, isso gera confiança, né? O seu cônjuge vai estar vendo que você não está escondendo nada dele ou dela. Isso é muito importante, né? A transparência no relacionamento. Isso faz toda a diferença. Pastor, existe estou vendo aqui minha pauta, a produção, lógico, prepara sempre uma pauta para os convidados, e tem um tema aqui que eu não sei se o tempo vai ser suficiente, ainda temos ainda 3 minutos de programa. Qual a relação que tem da família com os presidiários, pastor? Ah, sim. Isso eu até assisti uma palestra de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
e o Dr. Herbert Carneiro. E ele fala justamente sobre isso. Ele trabalha nas APACs, que são associações de proteção e assistência aos carcerados. E ele falou de dados assim, surpreendentes sobre o número de carcerários no Brasil. Isso em 2011 nós tínhamos 500 mil presos. E em 2014 esse número era 600 mil. E para 2020 o número de presos no Brasil pode chegar a 1 milhão. E na sua pesquisa, o que eles têm visto? Que o problema das pessoas que estão nos presídios está na família. No seio familiar, na estrutura da sua família. Todos eles. Isso é bem interessante e vem a se unir àqueles dados que eu falei sobre as gangues de Nova York. Né? E infelizmente, você veja, o gasto hoje com o presidiário. É mais do que educação. Muito mais. Você gasta, o Estado gasta 2 salários mínimos e meio. Exatamente. E o governo federal gasta 5 salários mínimos para manter um presidiário. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras áreas, educação, saúde, e se gasta ali. E o grande problema justamente está em famílias mal formadas, famílias que não estavam preparadas até para terem filhos. As principais palavras que são ministradas na questão da família, elas envolvem mais como alvo principal a família ou são vários temas, pastor? São vários temas. Nós falamos sobre o caráter, nós falamos sobre o respeito, falamos sobre o amor, falamos sobre a devoção a Deus, sobre fé, ensinamos muitas coisas, não só para a família, mas tudo isso acaba se voltando para a família, para o relacionamento, né, para a formação espiritual das pessoas que refletem em famílias estruturadas, famílias que vão se tornar bênção na nossa sociedade. Quais os dias de culto da Cristã da Família? O principal culto da Igreja Cristã da Família é aos domingos, às 19 horas. Nesse culto nós temos um espaço separado para crianças de várias idades, também para os adolescentes. E temos culto às segundas-feiras, às 20 horas, e também às terças e quintas-feiras, às 15 horas. Seria no período da tarde. E fora isso, também temos diversos grupos familiares que se reúnem quartas, quintas e sextas-feiras em vários pontos da cidade. Eu presenciei também alguns eventos, cultos com as mulheres, Sim. Outro com os homens, teve até um café da manhã com os homens que eu fui convidado pelo pastor Evandro, me senti em casa, reencontrei muitos amigos, né? Um deles, o meu grande amigo de época de infância, o Sérgio Farinhas, o Fábio Farinhas, entendeu? É gostoso, porque a gente vê que são pessoas que nós conhecemos e que estão sob a palavra de Deus. Aí se não tem escudo melhor, né, É verdade, pastor? correto. E esses eventos também eles são abertos ao público? Sim. Tem uma divulgação, tem um site? Nós fazemos a divulgação pelo Facebook, Tá. né, da igreja. Estamos sem site no momento, Tá temos bom. o Facebook, que é o da Igreja Cristã da Família. Da Família. Você encontra o Facebook, tem a divulgação dos cultos de mulheres e dos cafés dos homens que são Ótimo. esporádicos. Muito obrigado. Conversamos com o pastor Evandro Paranhos, da Igreja Cristã da Família, aqui no Hora Geral. E hoje quem está completando mais um ano de vida, não posso esquecer, é a avó TT, Dona Altemísia. Sabe quem está fazendo aniversário também? A Crisbela do Pandeiro de Praia Grande, que pede ao pastor um grande abraço para ela. Olha só, pastor, a Crisbela mandando um abraço para o senhor. Quem está completando aniversário hoje é a Beth Bittencourt, o Vanderlei Almeida, a Cláudia Amaral e também a Dona Altemísia. Cadê a foto da Dona Altemísia? Olha a vó TT. Vó TT, um beijo grande para a senhora. Olha só, que saudades da Dona Altemísia, que está sempre acompanhando o Hora Geral. Também a jornalista Camila Augusto, hoje completando mais um ano de vida, junto com o maridão, a Camila, que casou recentemente, e o meu amigo apresentador Sérgio Mendes. Grande Serginho, hoje completando mais um ano de vida. Chegamos ao final do Hora Geral, amanhã de volta às 7 da manhã com o programa inédito. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Excelente semana. Tchau, tchau.